Olá, amigos da CI, estamos aqui para mais um bate-papo sobre economia e eu deixei de propósito passar a famosa super quarta, que é quando o Banco Central lá dos Estados Unidos decide como é que vão ficar as taxas de juros e como o Banco Central brasileiro também decide como irão ficar as taxas de juros no mesmo dia. Então, por isso que o mercado financeiro costuma apelidar isso de super quarta. Nós tínhamos uma super quarta com muita expectativa, talvez uma das maiores expectativas do ano, principalmente porque era aguardado uma baixa ou a mudança do ciclo de taxas no principal mercado mundial, pois vínhamos durante 3 anos com o mercado americano com subidas de taxa, nos últimos meses estavam estáveis, e se ventilava quando iria iniciar o ciclo de baixa por lá. E ele iniciou, a expectativa era entre 0,25 e 0,5, dependendo do impacto que o Banco Central queria provocar na economia. Alguns dados mostravam um certo arrefecimento e os membros do Banco Central americano decidiram por 0,5%. Isso, de uma forma geral, tem um impacto muito positivo mundo afora, porque menos juros pressupõe-se aumento de atividades e também um dólar um pouco mais fraco, o que para nós, né, a apreciação do real, vocês já vão ver, vou mostrar um gráfico aqui, teve um impacto imediato. Por outro lado, nós tínhamos uma expectativa no Brasil, por incrível que pareça, de retomarmos o aumento de taxa de juros. Vocês devem lembrar, em outros comentários, e devem ter lido isso Brasil afora, de que lá no início do ano a expectativa era que nós estaríamos abaixo dos 2 dígitos, não se sabia se em 9,5, 9,25 ou até 9. E nós estamos em setembro decidindo um novo aumento de taxa de juros. Isso tudo é só para lembrar vocês que não adianta nada acreditar em qualquer tipo de previsão que analistas e economistas venham projetar para o próximo ano. Basta você fazer uma análise histórica para ver o que acontece. Geralmente vai estar errado. E mais uma vez se provou errado. Mas aí, Momberg, me diga uma coisa. Faz sentido esse aumento de 0,25 no Brasil, tendo em vista que a principal economia do mundo está baixando em 0,5%, a Inglaterra está ventilando em baixar, outras economias no mesmo âmbito de comparação com o Brasil estão baixando as suas taxas de juros e o Brasil aumentando. Olha, quando a gente olha para o âmbito fiscal, talvez faça sentido. Por quê? Porque o Brasil continua ainda sem um controle orçamentário. E quando nesta semana você verifica que nós temos um novo secretário do Tesouro da Fazenda lá do STF, chamado Flávio Dino, numa canetada, já autorizando que qualquer despesa que o governo tenha que ter em relação às queimadas, ele fique fora do arcabouço fiscal. Aqui eu não estou entrando no mérito em relação se deve ou não deve agir em relação às queimadas. Eu até acho que deve. Mas se existe uma peça orçamentária, ela deve ser respeitada pelo que ela é. Não adianta esses subterfúgios no sentido de, não, nós temos que deixar o arcabouço atendendo o superávit primário. Na verdade, o dinheiro sai do mesmo lugar e isso é um arranjo. Né? Nós vamos lembrar, na época da Dilma, o seu Arno Augustin, com a sua contabilidade criativa. Então, se usou muito desse recurso para fazer de conta que as contas públicas estavam sob controle, e na verdade não estavam. E é o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, causa uma certa preocupação, especialmente na questão ainda da inflação, que está muito mais próximo do teto da banda. Lembrando que a meta de inflação no Brasil é de 3%, com 1,5% de desvio padrão. Ou seja, podemos atingir até 4,5%, que ainda estaria dentro da meta proposta pelo Banco Central. Estamos muito próximo dessa meta. O dólar ainda estava muito alto. Nós estamos com um crescimento acima da expectativa, nosso PIB, e o nível de emprego está em níveis recordes dos últimos 10 anos. Então, tá muito... não tem desemprego no Brasil, ou seja, está até faltando mão de obra. Então, quando olha-se para esse quadro, tem-se um risco de
possível volta da inflação. O que o Banco Central faz? Ele olha e diz assim, nós temos que dar uma seguradinha e aumenta a taxa. Particularmente, eu, André Momberger, achava que não seria necessário, mas os membros do Banco Central e até a maioria dos economistas, analistas do mercado, acreditam que seja necessário ainda mais duas altas de 0,5%, elevando a taxa de juros do Brasil de volta para 11,75%. Bom, vamos dar uma olhada o que aconteceu de impacto nos principais indicadores. Aqui é o índice da Bolsa de Valores no Brasil, né, que é um termômetro interessante em relação à atividade, que ela já vinha caindo em relação ao seu topo histórico lá em 137 mil, e o impacto foi negativo, ou seja, a gente continua caindo, voltamos a 133 mil com uma tendência de baixa, como vocês conseguem verificar nesse gráfico. Mas o indicador talvez mais importante é o dólar futuro. Olha só o que aconteceu com o dólar. Aqui sim uma reação interessante, porque vínhamos com uma taxa de carrego, ou seja, tinha um prêmio de risco aqui em relação à taxa, quando estava especialmente acima aqui dos 5,70, que começa a ajustar-se. E hoje voltamos muito próximo dos 5,40, ainda com espaço de correção. Eu diria que nós teríamos um espaço aqui tranquilamente para voltarmos à faixa dos 5,20, já com todos esses indicadores que estão começando a se definir mundo afora. E eu queria mostrar para vocês outro indicador importante, que é a taxa DI, né, que é o DI 26 especialmente, que é a taxa de referência que o mercado olha, que a gente chama de referência de curto prazo. Então, olha só o DI 26. Ele está, hoje, com a reação da subida da taxa de juros, muito próximo aos 12%. O que significa isso na prática? Significa que o mercado efetivamente acredita no mínimo em 11,75, ou seja, mais dois cortes, mais dois aumentos de 0,5%, levando a 11,75, e já está se falando, quem sabe, até em mais um, 0,25. Por isso que o mercado foi, o juro futuro, projetando a 12%. Isso aqui, para a nossa economia, não é nada alvissareiro. Eu só queria mostrar aqui para vocês como é que está o S&P. S&P hoje renovando máxima histórica, que era uma consequência já esperada, tendo em vista a baixa de 0,5%, que era uma expectativa 0,25 ou meio veio, e para a atividade econômica, evidentemente, qualquer baixa de taxa de juros, ela sempre é muito, muito relevante. Bom, a partir de agora, a gente continua observando. O Banco Central, no seu comunicado, já deixou claro que está de olho, especialmente na questão fiscal, não está contratando aumentos de taxa de juros, é o mercado que continua tentando projetar esse aumento. Eu participei recentemente de uma palestra com o Campos Neto, na qual ele afirmou que ainda é muito cedo para projetar aumentos acima de 11 já até o final desse ano. Então, temos que aguardar um pouquinho. O que eu imagino de mais concreto é que o dólar tende a dar realmente uma apreciada, o real dar uma apreciada, né, o dólar cair, e a bolsa eu acho que vai ficar ainda um pouquinho travada, tendo em vista que taxa de juros mais alta nunca é favorável à atividade econômica. E a nossa bolsa, ela reflete diretamente a atividade econômica. Pessoal, era isso, espero que tenham gostado, assine os canais da ACI e qualquer novidade eu volto aqui para nós atualizarmos para vocês. Um grande abraço.